A gente vai apresentar um caso que ocorreu de grilagem em uma área ambiental. Esse trabalho é apresentado por mim, Mirna, e pelo Eurico. A grilagem ela ocorre quando uma terra pública é ocupada ou registrada sem o consentimento de órgãos competentes. Esse termo ele surgiu de uma prática onde eram utilizados grilos, e esses grilos eles eram colocados em uma caixa junto com documentos falsos. Esses documentos falsos ficavam com buracos e amarelados, dando um aspecto de que eram velhos. Existe uma lei, a Lei 6.766, de 1979, e ela regulamenta o parcelamento de terra e traz disposições penais para aqueles que cometem a grilagem. No artigo 50 dessa lei, é descrito como delito a prática de lotear, desmembrar ou fazer propostas sobre terras públicas sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a legislação. A pena para quem comete a grilagem é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Nos casos em que os lotes são objetos de pacto ou o termo de intenção de venda de loteamento não esteja registrado no registro de imóveis competente ou sem título legítimo de propriedade da terra, a pena aumenta para 1 a 5 anos. No artigo 52 dessa mesma lei, descreve outras condutas criminosas, como o ato de registrar loteamento não aprovado, o registro de promessas ou contrato de compra e venda, bem como o registro de cessão de direitos, de venda de loteamento ou desmembramento não registrado. Para essas condutas, a pena prevista é de 1 a 2 anos e multa. Então, pessoal, vamos falar sobre o loteamento irregular que ocorreu ali no núcleo rural Zumbi dos Palmares, que fica em São Sebastião, pertinho ali do Morro da Cruz. A gente não escolheu esse local por mero acaso, já que meu pai teve uma chácara ali e em 2010 ele passou uma cessão de direito para uma pessoa. Esse cara foi, fracionou a terra, vendeu os lotes e posteriormente meu pai recebeu, né, uma notificação que ele que tinha dado início ao parcelamento do solo sem nenhum tipo de licença ou autorização de algum órgão ambiental. Aí por isso que escolhemos esse tema. No próximo slide iremos mostrar para vocês onde ficava a chácara. A chácara ela ficava mais ou menos aqui nessa parte, ó, nessa região. Ela ficava colada em uma área de preservação ambiental. Essa imagem via satélite ela é de 2008 e como podemos perceber não existem muitas casas no local. E as únicas divisões que tem são das chácaras e das estradas, né? Essa imagem aqui já é uma imagem de 2015. Podemos já perceber a diferença dela para a de 2008, né? A diferença está gritante. A gente consegue perceber aqui todas as divisões dos loteamentos. A gente consegue ver já direitinho o formato dos condomínios. A maioria das chácaras aqui já estão sendo loteadas. Aí durante esse período, foi o período que o GDF mais tentou evitar o crescimento, né, desse local, mas não deu certo. E a maioria dos chacareiros que ficaram foram muito pressionados pelo pessoal que queriam comprar as terras, quem não queria vender ou dar cessão de direito para eles poderem fraudular os documentos. Eles roubavam as coisas, colocavam fogo, entre outras atrocidades, né? Aí nisso o pessoal foi cedendo. E essa imagem aqui já é de 2020. E como podemos perceber, já está fora de controle, né? A gente pode ver aqui que já se tornou uma cidade e algo desse tamanho é quase que impossível de desfazer. Agora vamos ver o que aconteceu com aquela área de preservação ambiental que ficava nos fundos da chácara. Essa imagem aqui, ó, é uma imagem de 2008. E em 2008 a gente pode perceber que ela já sofria com as chácaras ao redor. Podemos ver ali uma estrada passando ao lado e algumas partes já desmatadas. De 2015 para 2016, o loteamento já entrou para dentro da área de preservação. Nesse período aí foi o período que teve mais prisões, que os órgãos de fiscalização estavam tentando evitar ao máximo que isso acontecesse. E infelizmente aconteceu e o pessoal tomou de conta mesmo da área de preservação.
E essa imagem aqui já é uma imagem de 2020. E a gente pode ver que ela foi reduzida a isso. Não se engane, você está olhando por cima porque as copas se encontram, mas se você olhar de lá, de baixo, você consegue facilmente ver o outro lado. Ela foi basicamente destruída. Já não existe mais uma área de preservação aí. Isso aqui é uma das prisões, por exemplo, que teve do pessoal desmatando a área para poder entrar para fazer as casas. E até hoje você pode encontrar lá casas à venda nesse local. E você encontra de todos os valores, desde o terreno, do lote, até casa pronta, casa de todo tipo. E infelizmente os danos a essa área são, pode-se dizer que irreversíveis. O que nos resta é torcer que pelo menos as pessoas responsáveis sejam punidos, né? Em uma reportagem realizada em 2017, o ex-secretário do Meio Ambiente, André Lima, declarou que a grilagem de terras é o maior problema ambiental do Distrito Federal. Essa afirmação foi feita na terceira reunião do Comitê Criativo da Virada do Cerrado, realizada numa quinta-feira do dia 18 de maio de 2017. Essa reunião foi realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O ex-secretário afirma que a grilagem de terras é responsável pelo desmatamento do cerrado, mais de 60% da área original, e aumento de incêndios florestais, criminosos ou acidentais. Ele afirma também que a grilagem causa o assoreamento e contaminação de lagos e rios. Aumenta também a impermeabilização do solo, dando origem a enxurradas e enchentes e ocupação de áreas de risco. O ex-secretário enfatizou ser necessário proteger as áreas de nascentes, mas principalmente os aquíferos, que são áreas de recarga de água, para não faltar água no futuro. Ele alertou que 25% do território do Distrito Federal possuem um alto nível de risco de perda de áreas de recarga. O ambientalista apontou as ações que a Secretaria do Meio Ambiente estava realizando para solucionar esses problemas, como a elaboração do zoneamento ecológico econômico e sistemas de informações ambientais com revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial e fortalecimento do licenciamento ambiental, a implementação do Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental, com estímulos à recuperação de nascentes e matas ciliares, voltada para produtores e proprietários rurais. Além disso, informou que a Secretaria está estruturando a implantação e consolidação dos parques e unidades de conservação.